Olá, meus amores e as amoras, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma segunda-feira de atualidades e o Fox Concursos sempre cumprindo com o seu compromisso de entregar semanalmente muito conteúdo relevante para que você possa gabaritar a sua prova de atualidades e ainda ter muito, mas muito conteúdo para escrever uma belíssima redação que tenha temas atuais como proposta. São vários os concursos que tem no seu edital atualidades para redação. Então se liga na nossa aula de hoje. E olha só que legal, porque você assiste uma aula e responde a duas provas, né? Redação e atualidades. Esse é o nosso compromisso com você. E não se esqueça que as nossas aulas, além de estarem no YouTube, você também pode ouvi-las pelo Spotify. Sim, nós também temos podcasts para que você possa se atualizar enquanto treina para o TAF, cozinha, limpa a casa, dirige, enfim. Tá? Bom, além disso, como você pode observar, eu estou dando essa aula aqui da minha casa, que também faz parte do compromisso social que o Fox Concursos possui com a comunidade e também com toda a sua equipe, ao colaborar com o isolamento social nesse momento tão crítico de pandemia. Nós estamos fazendo a nossa parte para que toda essa situação que aflige a todos passe logo e a gente possa novamente se encontrar, sair pelas ruas sem medo, né, de preferência, e que tudo que está parado por hora possa voltar aí à normalidade, vamos dizer assim, né? Mas enfim, vamos lá agora falar sobre a resolução da ONU que condena o racismo e a violência policial. Essa discussão é bem importante para quem fará provas no segundo semestre desse ano e também no ano que vem. Mas você não será pego de surpresa, porque eu vou falar agora vários detalhes, vou te contar alguns segredinhos sobre o tema. Então você está pronto? Bom, em resposta à morte do George Floyd, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, da ONU, aprovou na sexta-feira, dia 19/6, uma resolução em que condena o racismo sistêmico e a violência policial contra a população negra, mas sem mencionar especificamente os Estados Unidos. A medida foi adotada por consenso por seus 47 membros, os países membros, né? Durante uma reunião que foi realizada de forma extraordinária, convocaram lá 54 nações africanas para debater a discriminação racial e a brutalidade policial nos Estados Unidos. O chamado foi motivado pelo homicídio do George Floyd, um homem negro morto em Minneapolis, lá no dia 25 de maio de 2020, após ter tido seu pescoço pressionado com o joelho por um policial durante vários minutos. A morte levou a protestos antirracismo, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Inclusive, esse fato já virou aula aqui no Fox Concursos, e se você quiser saber mais, é só buscar a aula no YouTube pelo nome O Caso de George Floyd e o Racismo nos Estados Unidos. Tem uma aula lá cheia de detalhes e informações históricas para você. Tá? A versão inicial da resolução da ONU incluía críticas ao governo americano e estabelecia a criação de uma comissão internacional de inquérito para apurar o racismo sistêmico nos Estados Unidos e também em outros países que têm aí a situação semelhante. Tais comissões costumam ser estabelecidas, né, pela ONU no contexto de graves crises de direitos humanos, quando rola, né, essa crise de direitos humanos em algum país, como por exemplo a Síria, né, e também para apurar aí possíveis crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. O texto original, contudo, acabou sendo esvaziado. Tá? A criação da comissão foi retirada do texto final, né? Bem como aí as menções diretas aos Estados Unidos. E isso aconteceu, né, devido ao posicionamento, por exemplo, do Brasil e de outros países aliados ao presidente americano Donald Trump.
Na quarta-feira, só para você fazer uma retrospectiva aí, na quarta-feira o governo brasileiro se posicionou contra o estabelecimento de uma comissão, argumentando que o problema de racismo não é exclusivo de uma região específica, ou seja, dos Estados Unidos apenas, tá? E, inclusive, vou abrir aqui aspas para falar uma frase para você, ó. É um flagelo profundamente enraizado em muitas partes do mundo, afetando grande parte da humanidade. Fecha aspas. Quem falou isso foi a representante da Comissão Permanente do Brasil junto à ONU em Genebra, a Maria Nazaré Farini Azevedo, acrescentando também na fala dela que é importante reconhecer o papel indispensável das forças policiais para garantir a segurança pública. Então esse foi o posicionamento do Brasil. Mas e você? O que você pensa sobre essa frase, né, e esse posicionamento que o Brasil tomou aí diante desse assunto? Você concorda com a fala da Maria Azevedo? Bom, mas vamos continuar. É interessante fazer um exercício aqui, tá? De reflexão sobre isso, porque é um assunto bastante polêmico. É um assunto que tem vários pontos importantes a serem discutidos. Então, se você, ao assistir essa aula, pensou em algo para contribuir aqui com o nosso discurso, escreve ali nos comentários abaixo do vídeo, porque é sempre legal saber aí um pouco mais sobre o tema quando vem dos nossos alunos. Mas vamos continuar. Os Estados Unidos, que se retiraram do Conselho dos Direitos Humanos há 2 anos, pressionaram por meio de aliados pela exclusão do termo. Tá? Então, com a falta de apoio de países de fora da África, as nações africanas acabaram convencidas por outros países a rebaixarem as suas expectativas para poderem levar a proposta adiante. Então, antes da aprovação da resolução, Burkina Faso, representando aí as nações africanas que patrocinaram a resolução, reconheceu que o grupo de países africanos fez numerosas concessões para garantir o consenso sobre o texto. A decisão sobre a investigação deveria ser tomada já na quarta-feira, mas por conta dessa polêmica, um grande número de países solicitou intervenções no debate, isso acabou prolongando a sessão e obrigou a presidência a estendê-la até sexta-feira, tá? No dia 19. Então, em vez de uma investigação aí dedicada aos Estados Unidos por parte de um comitê independente, a resolução final falou em apuração internacional sobre o uso excessivo da força por agentes da lei contra negros. Tá? Então, esse é o termo que foi utilizado pela ONU. O texto ele se limita a pedir à alta comissária dos direitos humanos, a chilena, né, Michelle Bachelet, ela que já foi presidente do Chile, tá? Que prepare um relatório sobre o racismo sistêmico e também sobre as violações do direito internacional em relação aos direitos humanos e os maus tratos contra africanos e pessoas de descendência africana pelas forças de segurança. Bachelet disse que o racismo corrói as instituições do governo, denuncia a desigualdade e é subjacente a tantas violações de direitos humanos. Para a alta comissária, é hora de acabar com os ciclos de impunidade. Observe os termos utilizados por esses representantes da política, pelos representantes da ONU, por todo mundo que participa dessas discussões, porque é legal você usar na sua redação esses termos, porque são termos que circulam na rede, circulam na mídia e que enriquecem o vocabulário para que você possa, então, transferir esse vocabulário para o seu texto, para a sua redação e ficar ali dentro da proposta, né? Aí tornando um texto bonito, tá? Bom, para a Michelle Bachelet, a discriminação racial causa danos a milhões de pessoas ao refletir-se em cuidados de saúde precários, educação inadequada, promoção limitada de empregos, recusas de empréstimos, a habitação, a hipotecas. É interessante sempre você associar, sempre quando você for escrever numa redação algo que fala sobre um problema social, é interessante você associar a outros problemas sociais. Por quê? Porque problemas sociais nunca vêm sozinhos, eles chegam sempre associados a outros problemas também.
tá? Bom, a Bachelet mencionou ainda os maus tratos de funcionários, né, restrições ao direito de voto e excesso, inclusive, de encarceramento em prisões. Se liga aí quem vai fazer, por exemplo, a prova do DEPEN. Aqui no Fox a gente fez um curso de atualidades específico para os nossos alunos, para o DEPEN, que a gente trabalha muito essa questão do encarceramento, porque vai aparecer na prova do DEPEN dentro daqueles eixos temáticos. Mas você tem que ficar ligado com relação a esse discurso do excesso de encarceramento, tá bom? Bom, em relação às reformas em práticas policiais, a chefe dos direitos humanos disse ter ficado animada com algumas medidas inicialmente adotadas por autoridades nacionais e locais para implementar ações já há muito tempo atrasadas. Ela também apontou a proibição de estrangulamentos pela polícia, né? Por exemplo, decisões contra o uso de gás lacrimogêneo, balas de borracha e granadas instantâneas contra manifestantes pacíficos e também as limitações do fornecimento de armas de nível militar às forças policiais. Segundo ela, a mais importante delas, né, seriam aí as medidas para garantir uma melhor prestação de contas de forma imediata e efetiva e também levar as forças de segurança a um tribunal por má conduta. A Bachelet disse também que agentes da lei devem manter um alto padrão e honrado padrão, sendo ou não filmados e também se tornando virais nas redes sociais. Independente disso, a conduta do policial tem que ser honrada. E ela defende que atos de má conduta do pessoal da polícia devem ser investigados, sancionados ou processados imediatamente com base em padrões internacionais. Para a chefe dos direitos humanos, o tempo é essencial e a paciência já se esgotou. E ela lembrou que o conselho e o seu escritório representam o ideal de que todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e também em direitos. O relatório deve, em particular, se referir aí aos eventos que levaram à morte de George Floyd e de outros africanos e pessoas de origem africana, com o objetivo de ajudar a estabelecer aí as responsabilidades e fazer justiça às vítimas, né? Então, tudo isso está dentro desta resolução. Além de excluir críticas duras ao racismo, nos Estados Unidos, o texto final também trocou algumas expressões, por exemplo, como brutalidade policial, que foi substituída por uso excessivo da força por agentes da lei. Inclusive, essa é uma ideia para você explorar em sua redação, caso o tema apareça como proposta da sua discursiva. Lembrando aqui que não são todos os agentes da lei que fazem um uso excessivo da força, mas sobre isso nós faremos uma aula especial para os nossos alunos do Fox Concursos. Então, só esperar que mais para frente a gente vai conversar sobre isso, sobre toda a análise social diante dessa situação. Bom, mas antes do início da reunião que aconteceu na quarta-feira, cerca de 20 altos funcionários das Nações Unidas, de origem ou ascendência africana, incluindo o chefe da Organização Mundial da Saúde, você deve ter visto bastante ele aí na televisão, né? Acabaram assinando pessoalmente a declaração, considerando que a simples condenação de expressões e atos de racismo não é o suficiente. Então, organizações dos direitos humanos, por sua vez, acusaram o governo em Washington de intimidar outros países para esvaziar a resolução que poderia ter sido histórica. Então, agora também abro aspas novamente para falar uma frase aqui para você. Ao intimidar outros países para atenuar o que teria sido uma resolução histórica e isentá-los de qualquer investigação internacional, os Estados Unidos estão, mais uma vez, dando as costas às vítimas da violência policial e às pessoas negras. Quem disse isso foi Jamil Dawhar, da União Americana pelas Liberdades Civis, a ACLU. E abre mais uma vez aspas aqui para dizer uma outra frase importante de toda essa situação, que ele diz assim, não descansaremos até que os Estados Unidos sejam totalmente responsabilizados pela violência policial e o racismo estrutural, completando aí a sua frase. Bom, a Comissão dos Estados Unidos em Genebra
não comentou imediatamente a decisão que foi tomada na sexta-feira, mas na quarta-feira, o embaixador americano da ONU lá em Genebra, o Andrew Brinberg, dissera que o seu país não está acima de um escrutínio em questões de discriminação racial, mas que está implementando reformas, sim, né, e que vai ajustar aí os problemas. Também na quarta-feira, na abertura dos debates, a Bachelet anunciou, sem mencionar os Estados Unidos, que a violência racial, né, o racismo sistêmico e as práticas policiais discriminatórias da atualidade, que ela considerou um legado do comércio de escravos e do colonialismo. Isso, inclusive, você pode utilizar na sua redação como uma contextualização do tema, né, a questão do legado da escravidão e do colonialismo. A Michelle Bachelet afirmou ser a favor das reparações de várias formas. Ao se referir ao Floyd, a Bachelet disse que esse ato gratuito de brutalidade passou a simbolizar o racismo sistêmico que prejudica milhões de pessoas de origem africana, e não só o George Floyd. Tá? Então, presente no debate por meio de uma mensagem de vídeo, o irmão do George Floyd, o Philonise Floyd, pediu às Nações Unidas que ajudassem os americanos negros com a criação dessa comissão independente do inquérito sobre a violência policial. E ele disse, olha, vocês têm o poder de nos ajudar a obter justiça. Então, vamos lá? Né? Bom, a resolução solicitou ao Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos que, então, preparasse um relatório sobre esse racismo sistêmico, sobre as violações do direito internacional dos direitos humanos e também sobre os abusos contra os africanos e as pessoas de ascendência africana por agências de aplicação da lei. O relatório contribuirá, né, para a responsabilização e também para a reparação das vítimas, né? Aí, né, segundo essa questão da resolução. Então, convocando todos os estados parte interessadas aí, relevantes, para contribuir com uma discussão relevante e cooperar na elaboração do relatório. Tá? Bom, mas agora eu quero falar uma outra coisa importante para você, que é uma questão conceitual. Porque toda vez que você for escrever uma redação, é interessante que você inclua conceitos, porque isso enriquece o seu repertório sociocultural e é bem mais fácil de você convencer o seu corretor de que a sua tese está ok, que está correta, tá? Para isso, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe qual que é a definição de direitos humanos? Porque os direitos humanos, eles consistem em direitos naturais, garantidos a todo e qualquer indivíduo e que devem ser universais, isso é, se estender a pessoas de todos os povos, todas as nações, independente da sua classe social, da sua etnia, do seu gênero, da sua nacionalidade ou do seu posicionamento político. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, os direitos humanos são garantias jurídicas universais. E essas garantias protegem indivíduos e também os grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. Então, são exemplos dos direitos humanos o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à dignidade, entre outros direitos fundamentais aí. Então, quando os direitos humanos são firmados dentro de um ordenamento jurídico, como, por exemplo, nas constituições, eles passam a ser chamados de direitos fundamentais. Então, por exemplo, você pode buscar aí quais são os direitos fundamentais que estão na nossa Constituição e utilizá-las dentro do texto da sua redação, tá? Bom, agora eu quero falar um pouco para você sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos propriamente dito, tá? Afinal, boas redações sempre respeitam esses direitos e ainda ganham autoridade se você utilizar o discurso no seu texto, ou seja, na sua redação. Ou seja, se você ainda não sabe bem o que são esses direitos, eu vou te explicar agora. A Segunda Guerra Mundial resultou na perda de um grande número de pessoas. Certamente já assistiu vários filmes e você sabe disso, né? Sobretudo com as muitas violações aos direitos individuais cometidos por governos durante aí o período dessa Segunda Guerra Mundial. Então, logo após o fim do conflito, formou-se a Organização das Nações Unidas, a ONU,
cujo objetivo declarado é trazer paz para todas as nações do mundo. A gente sabe que não funciona bem exatamente como no discurso, mas esse é o objetivo da ONU. Tá? Além disso, foi criada uma comissão liderada por Eleanor Roosevelt com o propósito de criar um documento onde seriam escritos os direitos que toda a pessoa no mundo, tá? Toda a pessoa no mundo deveria ter. Esse documento é a Declaração Universal, formada por 30 artigos que tratam dos direitos inalienáveis que devem garantir a liberdade, a justiça e a paz mundial. Entre os diversos direitos garantidos pela Declaração Universal estão o direito a não ser escravizado, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem alguns problemas mundiais como as condições análogas à escravidão, então isso vai contra os direitos humanos. Também de ser tratado com igualdade perante as leis, também o direito à livre expressão política, à livre expressão religiosa, a liberdade de pensamento e também a participação política. O lazer, a educação, a cultura e o trabalho livre e remunerado também são garantidos como direitos fundamentais. Então, hoje, a Declaração Universal é assinada pelos 192 países que compõem as Nações Unidas e ainda que não tem força de lei, tá? Não tem força de lei essa declaração, mas o documento serve como base para as constituições e para os tratados internacionais. Você fala assim, mas professora, como que esses direitos são garantidos, afinal, tá? Então, as normas de direitos humanos são organizadas por cada país por meio de negociação com organizações como a ONU. Tá? E também pelos encontros e conferências internacionais que direto você vê aí acontecer. Então, vários países ainda firmam compromisso em garantir os direitos humanos em tratados das Nações Unidas sobre as mais diversas áreas, como, por exemplo, os direitos econômicos, a discriminação racial, o direito da criança, entre outros, tá? Então, para cada um desses tratados, existe um comitê de peritos que avalia como as nações participantes estão contribuindo ou estão cumprindo as suas obrigações que assumiram ao se comprometer com o tratado. Além disso, outros órgãos da ONU, como a Assembleia Geral das Nações Unidas, o Conselho dos Direitos Humanos e o Alto Comissariado para os Direitos Humanos, constantemente se pronunciam sobre os casos de violações desses direitos em todo o mundo. Tá? Bom, outro instrumento para a garantia desses direitos são as operações de manutenção da paz. O Brasil já participou de várias delas, tá? Essas operações são realizadas pela ONU e que fiscalizam o cumprimento dos direitos humanos em diversas partes do mundo. Como eu já disse, o Brasil já participou de muitas ações como essa, o Exército Brasileiro, enfim, tá? Então, além disso, já existem 3 tribunais de direitos humanos, um localizado na Europa, um localizado na África e o outro no continente africano. Para você se posicionar na redação de uma forma crítica, como pede muitos editais a criticidade, né? Você pode dizer que na prática os direitos humanos ainda são um desafio. Porque embora existam vários, diversos documentos e instrumentos para garantir os direitos humanos, na prática, ainda há uma grande dificuldade em tirar esses planos do papel. Né? Então, você pode, por exemplo, se apropriar do pensamento, claro que você vai ter que fazer a citação, mas se apropriar do pensamento do doutor em filosofia do direito, Bernardo Guerra, que afirma que o desafio para a eficácia dos direitos humanos está relacionado principalmente à falta de vontade política, muitas vezes sobre a justificativa dos altos custos de investimentos sociais. Bom, ainda hoje, os direitos humanos são desrespeitados em todas as regiões do mundo. Um caso bastante notável é o da Síria, que após anos em guerra civil, ainda enfrenta uma grave crise de refugiados. Metade deles são crianças sem acesso à educação, sem documentos e que muitas vezes são responsáveis pelo sustento da família. Agora, prof, certo, mas para que serve o Conselho de Direitos Humanos da ONU, acusado aí pelo Trump de hipocrisia e egoísmo?
Então, em 2018, os Estados Unidos se retiraram do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, né, chamando-os de esgoto de parcialidade política, né, aí utilizando, entre aspas, a frase do Donald Trump. O órgão hipócrita e egoísta ridiculariza os direitos humanos, disse a representante dos Estados Unidos na ONU, a Nikki Haley, talvez você já tenha visto ela na internet, tá? Os ativistas disseram que a movimentação dos Estados Unidos pode prejudicar os esforços para monitorar e lidar com abusos contra os direitos humanos ao redor do mundo. Lembrando que o Conselho ele foi formado em 2006, tá? Ele está sediado em Genebra, na Suíça, e tem sido criticado por permitir que países com históricos questionáveis de direitos humanos sejam membros do Conselho. Inclusive, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que chamou, inclusive, o órgão das Nações Unidas de pobre defensor dos direitos humanos, é um desses que acaba não confiando nesse braço da ONU. Né? Mas o que é o Conselho? Você já sabe o que é a ONU e tudo mais, mas o que é um Conselho dos Direitos Humanos dentro da ONU? Então, a ONU criou esse conselho em 2006 para substituir a Comissão dos Direitos Humanos, que enfrentou críticas generalizadas por permitir que países com um histórico de violação dos direitos humanos se tornassem membros, como eu acabei de falar. Então, um grupo de 47 países eleitos de diferentes religiões, não, né? De diferentes regiões do mundo cumpre mandatos de 3 anos dentro do Conselho. Então, eles se reúnem 3 vezes por ano e analisam aí os registros de direitos humanos de todos os membros da ONU em um processo especial conhecido aí como Revisão Periódica Universal, que, segundo esse conselho, dá aos países a oportunidade de apresentarem as ações que foram tomadas para aperfeiçoar aí o desempenho nesse quesito em sua jurisdição territorial, por exemplo, né? Bom, o Conselho também envia especialistas independentes e criou comissões de inquérito para relatar aí a violação dos direitos humanos em países como, por exemplo, a Síria, e aí você pode citar aí outros países que cometem aí abusos contra os direitos humanos. E entre eles são a Síria, a Coreia do Norte, a Burundi, Mianmar, Sudão do Sul. Agora você deve estar se perguntando, mas prof, por que os Estados Unidos decidiram sair? Então a decisão de deixar o órgão se segue a anos de críticas dos Estados Unidos, não foi agora, tá? Então inicialmente, ou seja, lá em 2006, os americanos se recusaram a participar do conselho, argumentando, assim como a antiga, né, a nova comissão havia permitido a adesão de países com históricos questionáveis aos direitos humanos. Então, a entrada dos Estados Unidos só ocorreu em 2009, tá, no governo do Barack Obama, e em 2012 o país foi reeleito como membro. Mas grupos de direitos humanos voltaram a criticar o órgão em 2013, depois que a China, Rússia, Arábia Saudita, Argélia e Vietnã também foram eleitos participantes. Bom, a isso se seguiu o boicote sem precedentes de Israel a uma das revisões do Conselho, alegando críticas injustas do órgão. Foi a primeira vez, inclusive, que um país boicotou uma revisão do Conselho da ONU. E o anúncio da decisão do Conselho, né, de investigar aí assentamentos israelenses dos territórios ocupados na Cisjordânia, fez com que Israel anunciasse que o país não iria mais colaborar com o órgão da ONU. Em 2017, Nikki Haley disse ao Conselho que era difícil aceitar que resoluções tivessem sido aprovadas contra Israel, mas nenhuma tivesse sido considerada para a Venezuela, por exemplo, né? Onde dezenas de manifestantes foram mortos durante aí uma agitação política, né? A gente que mora aqui, que somos vizinhos, a gente acaba acompanhando bastante aí a questão da Venezuela. Lembrando que Israel é o único país
sujeito a um item de agenda permanente do órgão, tá? O que significa que o seu tratamento aos palestinos é regularmente examinado. Tá? Contudo, Halley disse que queria deixar claro, tá, que a medida não representa um recuo dos compromissos dos Estados Unidos com os Estados Unidos, ou seja, com os direitos humanos. Ou seja, o fato dos Estados Unidos sair da comissão não significa que a gente vai passar a desrespeitar os direitos humanos. Em fevereiro de 2020, o governo Donald Trump criou uma comissão para discutir o conceito dos direitos humanos, que deve ser aí promovido pela política externa dos Estados Unidos. Então, segundo alguns analistas, a composição do grupo e o histórico da gestão do Donald Trump em matéria de direitos humanos indicam que a criação do painel tem como objetivo reduzir os direitos fundamentais. Mas isso é só uma opinião aí daqueles que criticam o posicionamento do Donald Trump, né? Mas só para você conhecer também essa crítica, tá? E eles falam, olha, o Trump ele faz uma política composta aí por restrição de liberdades civis, políticas, né? E aí com isso agora estaria associados aí uma redução de proteção jurídica às necessidades particulares de grupos específicos, como mulheres, negros, membros da comunidade LGBTI, enfim. Tá? A iniciativa aconteceu por meio do Departamento do Estado americano, que é comandado por Mike Pompeo, que é do Partido Republicano, e num artigo dentro do jornal Wall Street, né, Wall Street Journal, sobre a comissão, ele falou sobre a abrangência que espera dos trabalhos de grupo. E daí ele diz assim, olha, desde a minha adolescência, como cadete no West Point, eu vejo como a concepção americana de liberdade, dignidade humana é especial para o mundo. Ele falou, então, assim, já é a marca dos Estados Unidos dentro da política internacional, proteger os direitos inalienáveis que estão dentro aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrando que essa declaração é de 1948 e que ela foi formulada após os horrores humanitários da Segunda Guerra Mundial. Então é bem importante, ela rege aí muitos países, muitas constituições, tá? E aí é importante que você reconheça todo o seu histórico. Bom, se você tiver que fazer uma redação sobre o tema e está sem ideias de qual frase utilizar para contextualizar ou para fazer citação de autoridade, eu separei aqui 3 importantes frases para você escolher qual você pode adaptar melhor o seu texto ou a defesa do seu ponto de vista. Tá? Então anota aí. Nunca devemos esquecer as palavras do presidente Nelson Mandela. Se você gostar dele, né, você pode usar a seguinte frase: negar às pessoas os seus direitos humanos é desafiar a sua própria humanidade. Também tem outra frase que eu gosto muito, que é do líder dos direitos civis, Fannie Lou Hamer, que também disse uma frase bem fácil de lembrar para fazer uma citação direta, tá? E essa frase costuma causar bastante impacto dentro de um texto. Olha só. Ninguém é livre até que todos sejam livres. Bem facinho de decorar e dá um grande impacto na sua redação. Mas tem também a frase do Martin Luther King, porque ele é muito conhecido, muito citado, quando o assunto é a luta pelos direitos civis dos negros americanos, e que também pode estar presente na sua redação por meio dessa frase. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Ou seja, é um problema global. Mesmo que você ache que é um problema nos Estados Unidos, tem que ser discutido no mundo todo, tá? E para você, quais são os principais desafios para a garantia dos direitos humanos hoje? Então compartilhe a sua opinião aqui na descrição do nosso vídeo. Dá like na nossa aula, veja os nossos outros vídeos, tá? Compartilhe aí nos seus grupos de concursos, de WhatsApp, enfim, com a sua família, que sempre é muito bom compartilhar conhecimento, e aí a gente contribui aí numa rede bem grande, de discussão sobre os problemas da nossa sociedade, naquilo que a gente pode melhorar, certo? Um grande beijo e te espero na próxima segunda-feira.